Então, Lula foi lá para a França, bajulando Macron, o qual levou a Janja Tiracolo para ir lá ver estilista gastando a fortuna em coisas que não traz nada de benefício para o Brasil. Isso é um fato. Lula bajulou bastante o Macron, querendo fazer uma aliança forçada do Mercosul com a União Europeia, e foi refutado pelo Macron, seu amiguinho, companheiro, assim como ele disse. E logo após essa fala, ele deu uma pequena alfinetada no Trump. Eu quero ver até onde que o Trump vai suportar as brincadeirinhas, as falas e as alfinetadas do Lula. Vamos até onde que vai aguentar isso. Também o Mendonça mostrando aqui veio. Afinal de contas, o Jair Messias Bolsonaro colocou ele ali para que ele exercesse a função de ministro, de juiz, exercesse a lei. Está começando a reagir. Moraes tenta colocar ele em saias justas, mas ele está resistindo. Ainda mais, Carla Zambelli tentaram pegar ela ali no aeroporto, fizeram uma pegadinha ali, uma verdadeira operação, mas deu certo. Por incompetência da Polícia Federal ou da Interpol ou pura sorte. Tudo isso no nosso editorial de hoje, aqui com seu amigo Denis Gonçalves, seu amigo patriota de direita, conservador que luta pelas pautas da direita. Fiz um vídeo anterior falando da Carla Zambelli e encheu de esquerdista lá comentando. Eu acho bom que o esquerdista vem. Afinal de contas, o nosso canal aqui é democrático. Você pode vir, você que é de esquerda, pode vir aqui comentar. Eu vou te responder com maior educação. Afinal de contas, não é porque você tem uma opinião contrária à minha que eu vou ser seu inimigo, eu vou ser seu opositor e vou querer ver a sua ruína. Nada disso. Eu quero apenas um Brasil melhor. Sem enrolação, já curta, compartilhe, se inscreva no canal. Sabe por que eu peço você para se inscrever? Porque às vezes você se empolga aqui com as notícias ou fica indignado com as notícias que estão acontecendo no Brasil e acaba esquecendo de se inscrever. Aproveita e se inscreve, compartilha, aperta o sininho das notificações e o mais importante, comenta. E se você ficar até o final, comenta aí para mim, Denis, fiquei até o final. Vamos lá. Matéria da Revista Oeste, primeira matéria de hoje, sobre as gafes do Lula. Bom, em seguida, sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula mandou uma indireta ao líder americano, cuja política econômica impôs tarifas de importação sobre produtos de mais de 180 países, com o objetivo de fortalecer a indústria doméstica americana. Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário. Bom, Emmanuel Macron, no entanto, discordou do presidente Lula. Ou seja, o Emmanuel Macron, ele discordou do Lula de tudo ali. Falou, olha, refutou o acordo do Mercosul, discordou do que o Trump falou, do que o Lula falou do Donald Trump. Então, ou seja, está totalmente perdido, tentando fazer as piadinhas dele e passando vergonha no Brasil toda vez que vai lá fora. E ainda assim, quem é de esquerda diz que o Lula é um estadista, é alguém que tem uma oratória muito boa e que convence e arrasta multidões. Falácias, somente falácias. Segundo o editorial de hoje, segunda matéria de hoje, também da Revista Oeste, citando a fonte para vocês. Eu gosto de citar a fonte para que vocês depois vejam lá e vejam a veracidade disso que eu estou falando, tá? Então, a segunda matéria de hoje também, da Revista Oeste, Mendonça defende, né? Ele faz a sua tese ali em questão da responsabilização das publicações e defende que as empresas não sejam responsabilizadas por conta das postagens de indivíduos. Essa é a matéria.
Bom, Piotr, o voto do ministro André Mendonça saiu agora há pouco, lembrando que ele começou ontem, né, a proferir, a ler o voto que tinha mais de 100 páginas, era a previsão mesmo que ele estenderia, usaria aí 2 dias da sessão para definir o seu voto e, conforme a gente viu, ele é um voto divergente dos demais ministros no sentido da permanência do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vai tirar o conteúdo apenas depois de uma decisão judicial. Eu vou só pegar o voto que já foi dado aí pelo ministro Barroso, que se contrapõe ao que está dizendo aqui o ministro André Mendonça. Ele diz assim, que é o voto mais leve até agora, à exceção da defesa constitucional do artigo 19 do Marco Civil e, obviamente, a defesa da liberdade de expressão, que é um artigo constitucional. No caso, o artigo 5º, cláusula pétrea, ou seja, não cabe interpretação, o Constituinte deixou claro. Mas vamos lá. As plataformas devem retirar publicações como pornografia infantil, mas isso já está no próprio sistema delas, elas não aceitam isso. Suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo, aí vem ataques à democracia. O que seria um ataque à democracia? Questionar o Supremo Tribunal Federal é um ataque à democracia? Provavelmente os ministros vão achar que sim, a sua maioria pelo menos. Reclamar do governo ou de uma medida do governo, porque até outro dia nada disso era ataque à democracia, agora virou tudo ataque à democracia. Percebe esse tipo de coisa? O Supremo, eu tenho insistido, porque isso é uma defesa que faz o ministro Barroso, essa constituição principiológica. E princípio não é regra, a regra é clara, objetiva, direta. E lei tem que ser regra, o que pode, o que não pode, em que circunstância pode e quando deixa de poder. Pronto, acabou. Aí vem o ministro André Mendonça, de forma muito clara, e diz o seguinte, não se pode permitir que se generalize a exceção. Está aqui, essa frase resume, porque senão, qual exceção? Quantas exceções haverá? Este é o ponto. E aí, todo mundo vai ter uma exceção. Aí vem a história do princípio. Eu tenho pegado neste lado, porque você amplia demais a análise e você... Ou seja, o André Mendonça, sucinto. O André Mendonça, lúcido. Lúcido. Então, isso mostra a que veio o André Mendonça. O André Mendonça foi colocado ali pelo Bolsonaro para ser juiz, para agir dentro da lei. E eu tenho gostado ultimamente dos questionamentos do Mendonça. Ele mostrando ao excelentíssimo juiz supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que não é do jeito que ele pensa, a seu bel prazer, não. A justiça tem que ser interpretada dentro da lei, conforme a nossa Constituição, conforme que rege a lei, não apenas por achismos. E isso o André Mendonça vem contestado muitos ministros, e isso tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha. Então, meus parabéns para o Mendonça, o ministro da Justiça Mendonça, né? E a última matéria de hoje, a Carla Zambelli quase que é pega chegando ali na Itália. Já tinha um deputado italiano que já tinha manifestado o seu favor à extradição da Carla Zambelli. Eu não sei qual é a estratégia da Zambelli de ir ali para a Itália. Provavelmente a Carla Zambelli será pega, será presa e extraditada para o Brasil. Ela está sozinha. Eu vejo poucos deputados da direita se manifestando em favor a ela. O próprio Jair Messias Bolsonaro já falou que não tem nada a ver com a Carla Zambelli. Bolsonaro soltou a mão dela. Ela está sozinha. Ela não tem praticamente apoio. E provavelmente vão colocar a Carla Zambelli na prisão. E muita gente vem questionando, eu fiz um vídeo anterior, questionando que a Carla Zambelli tem que ser presa, que cometeu crime. Hoje, cometer crime no Brasil é muito relativo. Tem gente que a associação a tráfico sai por 5 dias pela porta da frente. Eu vi um vídeo de uma declaração da Carla Zambelli, ela se defendendo, ela falando que não há nenhuma ligação entre ela e o hacker, que o hacker em 2020 já teria feito esse tipo de invasão e que não tem nenhum tipo de depósito, ela não foi associada a nada, não tem nenhum tipo de pagamento dela ao hacker.
Essas são as palavras de Carla Zambelli, segundo um depoimento que ela deu, uma entrevista que ela deu. Mas é direito de você, que vem aqui no canal esquerdista, de discordar daquilo que eu acho. Eu acho que é perseguição, mas é direito seu de não concordar. E o nosso canal aqui é democrático. Uma coisa que você não vai ver, que não vai acontecer aqui, é eu maltratando você, a não ser, nem mesmo se você me desrespeitar, o máximo que eu vou fazer é não te responder ou excluir o seu comentário. Mas você é bem-vindo aqui para expor as suas opiniões, é bem-vindo aqui para expor aquilo que você acha. Mas a minha opinião, aquilo que eu penso, ainda no Brasil de hoje, eu ainda posso expor, né? Quando se falou ali de fake news, né? Quando se falou de o que é errado, o que é que determina que uma fala sua é errada? O próprio Mendonça, ele disse o seguinte, que no Brasil é possível se discordar até de Deus, acreditar ou não acreditar em Deus. E o Tribunal Superior Eleitoral ou o STF, ou que seja qualquer uma dessas instituições da justiça, não podem ser questionadas. Eu, como cidadão brasileiro, num país democrático, que tenho liberdade de expressão, eu tenho o meu direito de ir e vir, eu não posso discordar de uma urna eletrônica ou de uma decisão judicial, é direito meu discordar. Se eu estou certo ou não, aí é outra situação, mas eu tenho o direito sim de discordar. Como eu sou de direita, você também que é de esquerda tem direito de discordar. Quando o Jair Bolsonaro esteve lá, você teve o seu direito de discordar e tem o seu direito de discordar. Afinal de contas, isso ainda é democracia. Mas a forma que está acontecendo aqui no Brasil, todas as pessoas que são de direita sendo perseguidas, sendo caçadas, indo embora por medo até mesmo de vir aqui no YouTube e falar, por medo de uma retaliação da justiça. Isso para mim não é democracia. Vamos para a última matéria de hoje aqui. Falando ainda do caso Carla Zambelli, porque no início do nosso Bastidores eu falei para vocês que o Eli Jonas ia trazer uma apuração sobre um plano da Polícia Federal para conseguir capturar a deputada Carla Zambelli ainda no aeroporto de Roma. Lembra? Ela estava nos Estados Unidos, Eli Jonas, quando conversou com a gente com exclusividade no Bastidores. Foi aqui, ao Bastidores, que ela deu a informação de que tinha a intenção de permanecer na Itália, ou seja, de se deslocar naquele momento. Conseguiu fazer isso sem ser capturada pela Polícia Federal. Por quê? Eli Jonas, na avaliação da PF, o plano não deu certo. Na ótima tarde para você, Uribe, quem está acompanhando a gente nessa sexta-feira. O caminho que a Carla Zambelli fez, de acordo com o monitoramento da Polícia Federal, saiu do Brasil para a Argentina, da Argentina para os Estados Unidos, onde ficou na Flórida, e aí então conversou com bastidores, Gustavo Uribe conversou com ela, disse que iria para a Itália e depois disse que estava na Itália. No meio tempo disso tudo, quando ela disse que iria para a Itália, a Polícia Federal, com a Polícia Italiana e com a Interpol, já montaram um planejamento, de acordo com os integrantes dessas três forças com quem conversamos hoje, para prender ela assim que ela desembarcasse no aeroporto de Roma, na Itália. Mas não deu certo, eu já te respondo por quê. Porque o nome dela, naquele momento, ontem de manhã, 11 da manhã, quando ela chegou na Itália, ainda não estava na lista da Interpol, na difusão vermelha, como uma foragida internacional. Esse foi o empecilho, então, que impediu que essa operação, que foi planejada, organizada pela Polícia Federal, tivesse um sucesso e que a deputada fosse presa assim que desembarcasse. Por quê? Ela era foragida no Brasil até aquele momento, antes da inclusão do nome dela como uma foragida internacional. Então ela não poderia ser presa fora do Brasil. Após a inclusão dela, 12h45 de ontem, então vamos ver, 11 da manhã ela desembarcou, ainda não era foragida internacional. 12h45, quando ela foi incluída na lista da Interpol, ela já estava fora do aeroporto, que é um local de trânsito, como chamam os investigadores. E aí ela passa a ser monitorada, então, a partir de agora, já que a PF e a Interpol sabe, ela está na Itália desde que entrou e também de acordo com os integrantes da embaixada com quem conversamos. Embaixada, Interpol, Polícia Federal. Porque no início do nosso Bastidores... Ou seja, ela já está na Itália e tem um velho ditado nosso aqui no Brasil, né? Escapou fedendo. Escapou fedendo. Mas ela provavelmente deve estar sendo monitorada, alguma coisa lá. E muito em breve, infelizmente, nós viremos aqui. Espero que não. Peço a Deus que proteja ela para que ela não seja presa. E a gente sabe que quem é preso de direita é jogado lá dentro, a chave é jogada fora e esquecido lá dentro. Infelizmente é assim que tem acontecido aqui no Brasil. Mas como diz o ditado brasileiro, ela escapou fedendo dessa aí, por uma operação da polícia aí, que por minutos, horas e tempo aí, por
por Deus abençoando a Zambelli, livrando ela por mais um tempo, uma coincidência ou alguma coisa assim, ela não foi presa, mas houve uma operação da PF e da Interpol. Eu ainda não entendo o porquê ela está confiando totalmente na cidadania dela italiana. Eu não sei, pode ser que tenha algo aí por trás, alguém lá, algum deputado ou senadores, alguém grande lá na Itália que ela esteja com contato, não sei. Já teve um deputado lá que já manifestou e pediu, chegou a protocolar lá e quer a extradição dela da Itália. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer. E se você ficou comigo aqui até o final, muito obrigado por ter ficado ao final. Nosso canal aqui, Denis Gonçalves, um canal de direita. Como eu disse e gosto de repetir, eu sou de direita, conservador, e eu luto pelas pautas da direita, eu luto por um Brasil melhor. Eu quero que que o nosso Brasil seja livre desse tipo de censura, que venha tolir, venha tirar o nosso direito de falar aqui nas redes sociais. Afinal de contas, eu estou só discordando. Eu discordo da forma que está acontecendo. Esse é o meu direito. E discordar do que está acontecendo. Discordar do que está acontecendo. Eu discordo do governo. Eu acho que o governo é ruim. Já está subindo mais ainda a rejeição do Lula. Me parece que já passou de 60%. Eu vi uma matéria, eu não posso afirmar aqui, mas me parece que já passou de 60% de rejeição. Começou semana passada 52%, já estava 57%, já está em 60%, e a gente sabe, eu e você, no tete a tete, conversando com o povo na rua, conversando com as pessoas não estão satisfeitas, a não ser aqueles que têm um cargo público, ou muito difícil um empreendedor hoje, alguém que precisa levantar cedo, precisa correr para pagar suas contas sem contar com aquele valor no final do mês garantido. Nós que não temos os valores garantidos, nós matamos um leão todo dia. E muita gente da esquerda não sabe o que é isso. Muita gente se segurando em Bolsa Família, se segurando em programas do governo. Mas nós sabemos que aquele que quer empreender, aquele que quer fazer a diferença na vida das pessoas, não está fácil aqui no Brasil. Não está fácil. Deus abençoe você. Até o nosso próximo editorial. Que Deus venha te abençoar, colocar o pão de cada dia em sua mesa e que não venha faltar nada e que Deus nos livre de ditadura e de censura. Deus abençoe sua vida.